Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport Lisboa Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Bem-vindos ao episódio 39 do segundo poste. Tínhamos prometido que hoje íamos estar aqui todos, mas o nosso Pedro Guarda teve uns afazeres profissionais mesmo de última hora e por isso não está connosco presente. Mas pronto, estamos nós os quatro cá. Diogo, Samit, Pedro, como estão? Como foi a vossa semana? Tudo ok? Foi boa e hoje, domingo, foi um dia muito preenchido em Londres. Houve maratona e houve meia final. Houve maratona de Londres. Que Uma cena de boxe, não foi? Isso foi ontem, sim. Entre dois britânicos e, portanto, também foi um evento importante. Mas hoje, domingo, houve a maratona e houve a meia final houve mais uma meia final da FA Cup e ouvi muita gente do Nottingham Forest. Muita gente de Nottingham a vir a Londres a caminho de Wembley, portanto, só deixar essa referência. Pedro, eu estava à espera de te ver com uma camisola vermelha do Liverpool, mas pelos vistos guardaste isso para... não. Ok. Pronto, peço desculpa. Não queria estragar aqui a tua... Ele foi vestir, é isso que aconteceu? Ok. Continuando então, focando enquanto o Pedro foi vestir o seu traje de campeão inglês, voltando aqui para o campeonato nacional que está ao rubro e longe ainda de estar decidido, vamos ver se não será tudo nas últimas jornadas. O Benfica goleou o AVS em casa por 6-0, o Sporting goleou o Boavista no Bessa por 5-0 e portanto tudo muito renhido até nas goleadas. Se calhar começamos já pelo Sporting. O Sporting acabou há pouquíssimo tempo. Samit, começava por ti, enquanto os outros dois se estabilizam aqui. É um Sporting que estávamos aqui em Alfa há pouco a falar do Gyökeres. É impossível não falar deste Sporting e não falar de Victor Gyökeres e tudo aquilo que ele faz sozinho nesta equipa de Rui Borges. Sem dúvida, e eu acho que já falámos o suficiente de Vítor Gyökeres, mas de facto é o que é, não há hipótese e teremos que falar novamente dele. Lidera neste momento a corrida para a bota de prata, se não me engano. Ultrapassou o Salah, sendo que o Salah, todos os golos do Salah valem por 2, não é? E portanto, se o Salah marcar agora mais alguns golos até ao final da Premier League, pode ser ele o vencedor, mas só o facto do Gyökeres estar nessa luta é assinalável. Portanto, é o jogador que é. Estes são seguramente os últimos jogos que ele faz em Portugal. E portanto resta-nos a todos, principalmente aos adeptos do Sporting, aproveitar os últimos golos do Gyökeres. Eu estava aqui a ver e estava a comentar convosco que o Gyökeres é o 7º melhor ataque da Liga. Portanto, só Sporting, Benfica, Braga, Porto, Guimarães, Vitória de Guimarães e Famalicão tem mais golos que o Gyökeres. O Gyökeres tem 38. Mas, de qualquer das formas, indo agora também um bocado para o jogo, acho que apesar dos 4 golos do Gyökeres e mais um do Maxi Araújo, eu acho que hoje, por exemplo, o Sporting, a equipa também alimentou o Gyökeres e foi a grande novidade, pelo menos na primeira parte. Houve mais equipa do que tem havido nos últimos jogos do Sporting, portanto não foi só Gyökeres, desta vez também houve toda uma equipa que trabalhou muito bem
e obviamente que depois, lá está, o Gyökeres fez toda a diferença, mas até lá também houve esse trabalho de equipa. Destacar só a titularidade do Pote. Tal como eu acho que antecipei na semana passada, faz todo o sentido que o Pote tenha sido já lançado no Bessa, já também a preparar o jogo na Luz, porque acho que o Rui Borges tenta aqui evitar lançar o Pote para o 11 na Luz, portanto evita que essa seja a primeira vez do Pote no 11 depois do seu regresso. Maxi Araújo pela esquerda, troca, faz entrar Kenda e tira Pote ao intervalo, e eu gostei particularmente das dinâmicas em ambos os flancos, portanto Pedro Gonçalves com Maxi Araújo com processos mais simples, e do outro lado Catamo e Trincão. Catamo a trabalhar muito mais no drible e a trabalhar também nessas combinações com o Trincão, portanto foi uma vitória justíssima do Sporting. Acho que o Boa Vista, quando estava a soltar, leva o segundo gol. O Sporting poderia perfeitamente à meia hora estar a ganhar por 2-0, não marcou o segundo gol, e quando o Boa Vista começou a sair com alguma qualidade, principalmente porque tem 3 jogadores muito interessantes com a bola no pé, no meio campo, o Sporting acaba por fazer o segundo gol mesmo no final da primeira parte, e a partir daí acho que o jogo resolveu-se. Mas acho que acho que este Boa Vista tem claramente uma palavra a dizer nestas últimas 3 jornadas, e acho que também fez falta o Bozanic, que esta semana esteve para ir para a MLS, o ano passado esteve para ir para o Sevilha, e portanto, mas que em princípio jogará nos próximos jogos. Sim, o Bozanic tem estado aí com algumas transferências falhadas. Diogo, o Rui Borges aposta nesta titularidade do Pote, e tem aqui 2 boas notícias, para além da titularidade do Pote, e gostava de te ouvir um bocadinho o que é que achaste que realmente o Pote traz a esta equipa de Sporting, porque parece-me logo que a equipa fica com um jogo muito mais fluido e muito mais bonita até de se ver. A outra boa novidade é a entrada também do Morita depois na segunda parte, e portanto mais um regresso importante para esta reta final do Sporting. O Sporting voltou a ser muito convincente num estádio que prometia não ser fácil, mas que um bocadinho à semelhança daquilo que o Benfica fez com o Vitória, mas o Sporting mereceu muito mais este resultado dilatado, mas conseguiu resolver um jogo que poderia ser difícil nesta fase da temporada. Sim, acho que sim, acho que não há muita história nem neste jogo nem no jogo do Benfica. Acho que ficou bastante explícito também em campo porque é que ambas as equipas estão a lutar pelo título e porque é que ambas as equipas estão a lutar para não descer de divisão. Acho que, pegando no que estás a dizer relativamente ao Pote, eu acho que será o segundo melhor jogador deste plantel em condições normais, na minha opinião. Acho que o Pote é um dos jogadores mais decisivos. Já era, até acho que disse isso aqui, acho que era o jogador mais decisivo da era Ruben Amorim. Acho que continuará a ser um jogador muito decisivo e iria continuar a ser. Efetivamente depois lesiona-se e complicou isto tudo. Surpreendeu-me, confesso que surpreendeu-me a titularidade. Faz sentido, como o Samit disse bem, não estava à espera que ele fosse já titular. Ao mesmo tempo também corre tudo bem e há a possibilidade de tirá-lo cedo do jogo, porque a equipa estava a ganhar tranquilamente, com maior ou menor dificuldade, apesar do Vitória, do Boa Vista ter dado aqui uma resposta interessante, até mandar-me uma certa na barra, mas realmente era uma questão de tempo. O Sporting foi e é muito melhor do que o Boa Vista, foi e é muito melhor do que a grande maioria das equipas, se não todas. E hoje ficou explícito em campo que hoje talvez não tenha sido o melhor exemplo, porque acho que ainda se nota que o melhor Pedro Gonçalves ainda está para vir, e acho que não vai ser este ano que ele estará para vir, até porque faltam muito poucos jogos. Mas a verdade é que é uma equipa, como tu dizes e bem, eu acho que é uma equipa mais rendilhada, uma equipa que também joga melhor a bola, é uma equipa que me parece mais paciente e mais inteligente com a bola no pé quando tem Pedro Gonçalves, e é uma solução ofensiva que o Sporting neste momento não tem com o jogo interior, que está muito agarrado a Francisco Trincão, não é? Esse jogo interior, essa ideia ofensiva com o jogo interior está muito presa a Francisco Trincão,
que não tem sido muito previsível, porque tem soluções por fora o Sporting que conseguem tornar esse jogo interior mais imprevisível, mas com Pedro Gonçalves a equipa melhora muito, né? Pedro Gonçalves é, na minha opinião, um jogador de seleção A, mas pegando no que o Samit disse, isto é tudo muito bonito, podem todos jogar muito bem atrás, mas quando a bola chega ao melhor jogador que eu já vi jogar na Liga Portuguesa, a coisa fica... Quando os que alimentam o melhor jogador que eu já vi jogar na Liga Portuguesa são melhores, quando estão em campo os que são melhores, como Francisco Trincão, como Pote, como Kenda, como Katam, pronto, sempre que esses estão bem, o melhor de todos está ainda melhor. E hoje, como o Sami disse bem, a equipa alimentou muito bem o Vítor Gyökeres. E portanto, estes 4 golos é estranho, mas não parecem surpreendentes. Em qualquer outro cenário seria surpreendente, hoje não foi. O Sporting ganhou muito bem. E vamos ter um final de época maravilhoso. Acho que isto é daquelas épocas para recordar, porque temos acho que a última assim terá sido a do Kelvin, diria, com possibilidade de o Benfica até podia ser campeão no Dragão, se não estou enganado, e depois por acaso só se resolve na última jornada, mas há 2 resultados possíveis que podem ditar uma luta um campeão no próximo jogo entre o Benfica e o Sporting, sendo que é importante frisar, passando-nos a palavra, que ainda há um jogo, ainda há uma jornada antes disso, portanto, em que ambas as equipas têm que ganhar. Portanto, a ver, vamos. E quem começou a ver esta temporada e a forma como as coisas estavam a correr, e nós falámos disso ao início, acho que não se previa, ou poucos previam, que as coisas iam ficar tão interessantes. Aliás, falámos muitas vezes de como o campeonato estava pouco interessante e muito previsível. Pedro, o Rui Borges, e olhando aqui ainda aqui para as escolhas do Rui Borges, acaba por deixar o Kenda no banco e continuar a insistir no Katam. Sei que tu gostas muito do Kenda, portanto queria te ouvir sobre isso. Porque é que tu achas que é Katam que é o escolhido para aquela posição com o regresso de Pote? Porque não era isso. Falava-se com o regresso do Pote, as coisas mais ou menos na cabeça de toda a gente implicariam também o regresso do Kenda ao 11 com mais facilidade. Não foi isso que aconteceu. E depois já lá vamos ao Boa Vista. Pega por aqui. Pego por aí, só para dizer, Bota de Ouro tem 52 golos na época. O Gyökeres está em primeiro na Bota de Ouro, são 38 na Liga. De facto é surreal. A Bota de Prata é cá em Portugal. Isto só que há pouco sim, eu disse Bota de Prata. Sobre... Bota de Prata não há qualquer dúvida. Exatamente, Bota de Prata não havia nenhuma. Olha, pegando nisso, e muito bem, eu discordo. Portanto, eu discordo dessa opção do Rui Borges. E eu acho que o Giovanni Kenda é melhor do que o Jenny Katama em qualquer posição num campo de futebol. Acho mesmo que o Kenda tem tudo, na minha opinião. Tem tudo? Não. Tem muita coisa e ainda não tem tudo. Falámos sobre isso já no episódio passado. O Katama, de facto, é um jogador que apresenta regularidade, que também faz várias posições, que é um bom jogador. Eu acho o Kenda um excelente talento. Acho o Jenny Katama um bom jogador. É perfeitamente normal que essa opção recaia, e eu acho que se calhar o Giovanni Kenda vai para o banco hoje precisamente pela questão Pedro Gonçalves a titular para o contexto específico do jogo de hoje. Portanto, o Sporting entrou com tudo no jogo para resolver o mais rápido possível, para tirar Pedro Gonçalves e para então aí acrescentar o Giovanni Kenda, trocar Giovanni Kenda por Pedro Gonçalves. Portanto, parece-me a mim que isso já estaria nas ideias de Rui Borges. Depois o plano podia mudar se o jogo não corresse de feição com a entrada forte do Sporting, mas efetivamente correu. Portanto, diria que foi mais por aí. Porque estando todos a 100%, volto a dizer que acho que jogaria o Kenda na posição do Jenny Katam e depois Pedro Gonçalves e Trincão, e à esquerda, nestes jogos em que o Sporting é claramente melhor equipa do que o adversário, ou jogaria Maxi Araújo ou jogaria Jenny Katam. Dar nota também, Rita, para a exibição fantástica do Maxi Araújo hoje no Bessa. O primeiro gol do Sporting diz muito daquilo que é aquele jogador e também de onde vem, de onde é natural, e portanto ele tem aquele sangue na guerra do jogador sul-americano, do jogador uruguaio. Ele tem um belíssimo pé esquerdo, aquele pé esquerdo é uma raquete quando ele cruza, quando ele assiste, e de facto, não havendo Nuno Santos, ele é o jogador que se aproxima mais dessa característica jogando ali na ala esquerda. Portanto, o Maxi Araújo, de facto, nestes jogos em que o Sporting domina e em que é claramente superior, também como tem muita chegada à área, prova na assistência, prova no golo, ele também consegue dar essa acutilância no corredor. Portanto, foi um Sporting que, com Pedro Gonçalves e com Trincão, ao mesmo tempo acrescentou aquilo que eles dois disseram há bocado. Portanto, tem mais um
a fazer esse papel do jogo interior e não é pedido até a exaustão, que seja o Trincão, o criativo da equipa, a receber no último terço e a virar-se de frente para o jogo. Portanto, são 2 agora, outra vez. E tendo isso, permite ter as duas asas da equipa, a asa esquerda e a asa direita, a funcionar ao mesmo tempo. Portanto, o Sporting de facto torna-se melhor equipa quando tem os jogadores e quando a máquina está engrenada. E de facto, depois a confiança também tem vindo ao de cima e isso nota-se, sem dúvida. Sim, são jogadores que também se conhecem muito bem. O treinador do Boa Vista, o Stuart Baxter, tinha falado desse autocarro que iria estacionar no Bessa. Apesar desta linha de 5, acho que não foi assim um autocarro tão bem estacionado, claramente não estava, não é? Até porque foi logo desmontado aos 6 minutos, portanto. Exatamente. Mas acho que também era um treinador que claramente não conhecia Victor Gyökeres e a forma como toda esta envolvência ainda o acutila mais para... Acho que é um jogador que gosta bastante de ser... Olha, a semelhança, se quisermos, do Cristiano Ronaldo, são jogadores que gostam muito de ser picados para depois darem a resposta e mostrarem o que é que são capazes. E, portanto, acho que isto também foi um bocadinho à lei da raiva. Da provocação. Sim. Em relação ao Boa Vista, o Boa Vista tem 21 pontos, o Farense também perdeu esta jornada. Irmos aqui rapidamente também à luta pela descida, ou pela não descida neste caso. Daquilo que vocês têm visto, o que é que vos parece? O Samit estava a dizer há pouco que achava que o Boa Vista era um sério candidato, ou pelo menos estava na luta para conseguir ainda tentar fazer alguma coisa e sobreviver. Olhando aqui para este... Sim. Desculpa, eu já agora assinalar a vitória do Gil Vicente e, portanto, garante praticamente a manutenção, do Estrela, obviamente, também, e já lá iremos. Eu acho que o Farense, neste momento, é a pior equipa. Bom, não sei se é a pior equipa, mas é a equipa que me parece mais candidata a último lugar. O AVS, também falaremos do AVS porque jogou frente ao Benfica, e eu já disse isto aqui, se não me engano, olhando para o plantel, é a maior desilusão desta liga. E portanto, se eu tivesse que arriscar, já não contando com o Estrela, acho que o Farense fica em último. E acho que o Boa Vista ainda se safa e vai ao play-off. Até por aquilo que eu vi do Boa Vista hoje, frente ao Sporting. Concordo com a ideia de que não foi propriamente um autocarro. Acho que o Boa Vista, e atenção, o Boa Vista também teve uma outra ausência de peso, o Pérez no meio campo, que estava suspenso. E portanto, do que eu fui vendo, parece-me que este Boa Vista... claramente este era um jogo à parte, portanto, se desse para pontuar melhor, não estou a dizer que o Boa Vista não tentou até, mas quando sofre aquele segundo gol, quando se está a soltar, acaba ali tudo. Mas acho que o Boa Vista tem qualidade, mostrou qualidade no meio campo, o Reizinho, o Van Ginkel, o Joel Silva, que tem 21 anos, o central do Boa Vista, o Fogning, que faz um grande jogo na semana passada frente ao Farense. Isto foi recordado na transmissão, estava no Coimbrões no ano passado, mas apresentou-se a bom nível perante um dos melhores avançados da Europa. Cometeu ali alguns erros até com bola, mas acho que o Boa Vista não é só aquela equipa de luta muito agressiva. Acho que tem essa parte que vai ser muito importante para estas últimas jornadas, mas também tem alguma qualidade, até por causa dos reforços que foi buscar. E acho que o Koné, por exemplo, também pode fazer a diferença nestes últimos jogos. Eu acho que... Diz Ismael. Não sei se vocês estão a par do calendário do Farense. Eu estava a ver o do Boa Vista. O do Farense é só Famalicão, Santa Clara e Guimarães e Vitória. Portanto, recebe o Famalicão, vai a Guimarães e acaba em casa com Santa Clara. Portanto, apesar de tudo, acho que o Famalicão ainda está nesta luta, apesar de estar a 6 pontos, já não está fácil. Mas a verdade é que depois as últimas 2 jornadas são contra equipas que estão neste momento a lutar ainda pelo 5º lugar do campeonato.
o que é interessante para mim é a jornada da semana que vem, não é? Entre a AFS e Boa Vista, acho que é quase tão interessante como o Benfica Sporting da jornada seguinte. O AFS, falando dos três, o AFS tem o calendário em teoria mais acessível. Estrela. Sim. E não é Não, exatamente. mas ainda há o AVS, não sei. Isto de ser, não sei se é assim, não sei se é assim tão acessível. Aliás, na semana passada nós estávamos aqui a falar sobre o calendário, estávamos a comparar o calendário do Porto e do Braga, e eu até falei desta deslocação à Reboleira, não porque o Estrela seja uma grande equipa, mas nesta altura estas equipas transformam-se. Fazem uma vida, sim. Exatamente, e o Estrela ainda apanha o AVS. Aliás, o AVS ainda apanha o Estrela e o Boa Vista, que são duas equipas que ainda por cima e o Boa Vista ainda joga em casa com o Porto, não é? Ainda exatamente. Mas que ao mesmo tempo dão essa penessa, entre aspas, se for aproveitada, de ganhando a estes dois sim. o AVS, porque são confrontos diretos, digamos assim. O Estrela já não é, já lá vamos, mas sim, o AVS recebe o Boa Vista, vai à Reboleira e depois recebe o Moreirense. O Farense tem o calendário difícil, como o Maia falou. O Boa Vista vai ao AVS, tem o derby da Invicta em casa contra o Porto e acaba em Aroca. Portanto, isto vai ser uma embrulhada até ao final. Esse último jogo, apesar de tudo, não é? Até em termos de jogar contra um adversário sem objetivos. Sim, eu só acho, pegando aquilo que o Sami está a dizer, eu só não acho que o AFS, porque estamos a falar dos clubes ao mesmo tempo, seja a maior desilusão, porque para mim a maior desilusão é o Rio Ave. Do campeonato é a maior desilusão para mim, mas percebo perfeitamente o que o Sami quer dizer sobre o AFS, mas eu não tinha grandes esperanças e tinha grandes esperanças sobre o Rio Ave. Agora, eu concordo com o Sami, acho que neste momento o Boa Vista ainda é uma das equipas, até porque houve aqui uma chicotada psicológica há pouco tempo e a semana passada foram ganhar a Faro. Direto, exato. Eu acho que a jornada da semana que vem claro que são todas decisivas, eu sei, mas eu estou muito entusiasmado com o jogo da semana que vem, não propriamente pelo futebol espetáculo, mas por exemplo o Farense Boa Vista foi um jogo muito interessante de se ver. Por isto, né? Porque neste momento isto é o campeonato deles, é o título de campeão destas equipas e isso é sempre interessante. Eu há umas semanas fizemos esse exercício aqui, eu tinha dito, na minha opinião, pelo que estou a ver das várias equipas, o Estrela vai cair da sua posição, vai ser o Farense a saltar destes últimos três, e Boa Vista e a AFS estão condenados. Bem, ao fim e ao cabo, isto em 2 semanas mudou tudo, portanto já não... E depois logo vemos também, porque a luta pela subida da segunda para a primeira também está igualmente interessante, e portanto o jogo do play-off também vai provavelmente ser um jogo muito interessante, isso ficará para mais à frente, mas são 2 lutas que vale a pena acompanhar. Mas pronto, deixem nos comentários também o que é que vocês acham que vai ser a classificação final daquilo que quem é que desce, quem é que vai ao play-off, quem é que sobe da segunda para a primeira e depois vemos daqui a umas 3 semaninhas quem é que tinha razão ou não. Não prometemos pagar mais jantares, que o Diogo já tem a despesa suficiente, mas a malta entre eles no chat podem fazer apostas entre eles. Podem fazer as apostas. Exatamente. Que eles quiserem. Aliás, eu acho que o Maia tinha ideia de ter visto o Maia a pedir a uma pessoa que nos segue espectador nosso, para dividir o jantar, porque ele está a ficar preocupado. Aliás, esta semana mais um do Pavlidis sabes porque é que eu estou a ficar preocupado? E porquê é que estou a pedir? Porque o plantel do Futebol Clube do Porto está a fazer tudo para eu não conseguir ganhar. Está a fazer tudo. Curto. Então os homens vão a aniversários até às 4 da manhã e depois eu é que sou responsável pelo homem não jogar e não marcar golos. Mas tu tens pessoas solidárias contigo. Eu ainda hoje estava a falar com uma pessoa que me dizia: pá, o Maia vai ter aqui uma conta grande para pagar, vocês tenham atenção. Opa, mas está tudo bem. Está tudo bem. O país todo sabe desta aposta. O meia culpa sobre o Pavlidis, já lá vamos, eu sei, mas ainda hoje voltei a dizer isso. Está completamente feito, acho eu. Mas pronto. Acho que fizeres um FundMe, um GoFundMe. O Samu, desculpem, tem um lance no jogo. O Sami, pontapé no ar. O Sami fez questão de mandar em GIF, em formato GIF para o meu WhatsApp. Não quis pôr no grupo. No início da época era gol. No início da época aquilo era o Pavlidis, não era o Samu. Mas pronto. Já lá vamos. Vamos só primeiro ao Pavlidis e ao Benfica. A vitória do Benfica por 6-0 na Luz frente ao AFS. Com o grande... Eu de repente olhei, estava no estádio, de repente olhei e o Guilherme Ochoa e eu pensei, pois é, às vezes esqueço-me que este homem anda por cá, não é? Mas pronto, hoje sofreu 6 golos na Luz. O Ochoa é um saco de pancada semana sim, semana não, coitado. Yeah.
ele passa o jogo A aos equipa berros sofre com a imensos defesa. remates. Pá. Ele passa o jogo aos berros com a defesa. Eu também passaria se fosse ele, porque aquilo realmente, eu acho que foi das equipas que eu vi, e queria ouvir a vossa opinião, mas que eu menos vi jogar na Luz este ano. Foi mesmo uma coisa problemática. Mas olhando aqui para o 11 de Bruno Lage, porque já sabíamos à partida que Bruno Lage não ia contar com o Florentino e com o Di Maria, acaba por entrar com o Amdouni no lugar que seria teoricamente do Di Maria. Depois há quem ache que o Benfica entrou contra as centrais. Eu acho que o Benfica estava a jogar na mesma com uma linha de 4, porque o Dal estava muito mais médio esquerdo do que propriamente o Benfica sai contra as centrais, já se sabe, mas depois não me parece que fosse essa a ideia. Foi ali uma substituição. Não, Rita, até diria que o Dal esta jornada só jogou porque o Bruma e o Bruno Lage têm um problema, porque o Dal foi jogar praticamente para a posição que o Bruma jogaria. Aqui também não acho que tenha sido... É porque há uns jogos, na altura quando o Dal começou a entrar, havia essa questão de facto do Carreira se juntar aos outros centrais e o Dal aparecer mais recuado. Aqui não me pareceu. Sim, porque o Benfica muitas vezes constrói 3 e o Dal projeta, mas não quer dizer que esteja num 3-4-3, se quisermos, que era isso que estava. Senão, às vezes também o Coxo era encarado como defesa central, porque o Benfica, como tu disseste, sai maioritariamente a 3, seja o Coxo a baixar e os centrais a abrirem, seja o Otamendi pelo meio e o Carreras a jogar. E aqui foram poucas as vezes até que o Benfica saiu a 3, portanto sim, foi hoje muito nem mais uma linha de 4. Exatamente. O Dal como extremo esquerdo. Aquilo no papel, eu percebo a ideia do pessoal achar que seria 3 centrais, mas depois quem viu o jogo não foi por aí. Mas pronto, queria ouvir-vos se para já estas escolhas de olha, nem me lembrei do Bruma, sinceramente. Não tenho nada contra o Bruma. Claro que não se lembrei-me. Eu acho que é um tema, porque até o Prestiani já regressou, portanto não jogava na Liga desde setembro. O Sheldrup, que há uns tempos era a última opção. Aliás, o Prestiani estava na equipa B. O Sheldrup era a última opção da equipa principal. E de repente o Bruma desapareceu. É a última opção. E esteve no banco. É ele a última opção. Uhum. Esteve no banco e muito tempo a aquecer, diga-se. Sim. Já agora. Portanto, houve claramente alguma coisa. Exatamente. Sim. Desculpa, Rita. Segue. Fala, Pedro. Ok. Não, ia dizer, a grande surpresa foi a titularidade do Zeki Amdouni. Exatamente. É a grande. Já agora, sobre o Amdouni, antes de ir ao jogo, tenho que dizer isto. A titularidade do Dal também é surpreendente. Mas apesar de tudo, já. Certo, consigo. É o verdade. Amdouni também já foi titular este ano. Pela questão do Bruma. Sim, mas nos últimos jogos o Amdouni não estava a contar. Sim, mas o Sheldon não ser titular acho que é mais surpreendente. Sim, e até porque tu não precisavas de um 11 tão defensivo ao ponto de usares o Dal, não é? Se tu pusesse ali um jogador muito mais ofensivo, estava mas tudo eu acho bem. isso é engraçado, porque eu achei isso, quando vi o 11, até eu fui ver o jogo com o meu pai hoje, e ele me estava a dizer, estávamos a caminho, ele estava-me a dizer o 11, e eu assim, o Dal vai jogar hoje em casa contra o AVS, mas depois não senti nada disso, a equipa senti a equipa ofensivamente muito disponível. O Dal no início um bocadinho precipitado, com algumas decisões claramente de alguém que não tem jogado muito, estava a querer mostrar serviço, e bem. O que eu depois achei interessante foi a dinâmica ofensiva do Benfica. É muito diferente quando está Di Maria ou quando não está Di Maria, claramente. Há muito mais disponibilidade entre eles para haver trocas posicionais. É uma equipa menos presa numa das posições que eu acho que é muito importante neste sistema do Benfica, até porque pode-se tornar um bocadinho previsível a forma como o Benfica ataca quando Di Maria está em campo, como já disse aqui várias vezes. Não é que seja melhor ou pior, isso é outra discussão. E esta é uma equipa que faz disso, ou seja, o facto de nenhum daqueles jogadores ter a qualidade individual que nós dizemos que Di Maria tem, faz com que depois também estejam ao mesmo tempo muito disponíveis para fazer diferentes posições e muitas dinâmicas diferentes. A equipa, claro que ajuda a ter jogado contra uma equipa muito fraquinha, defensivamente muito fraquinha. Não percebi o plano do AFS. É suicida. Mas a verdade é que já agora também dar o mérito ao Benfica. A verdade é que se dou mérito ao Sporting contra o Boa Vista, também dou mérito ao Benfica, principalmente a primeira parte, que o Benfica foi a entrada de campeão. Portanto, nada a apontar nesse aspecto. O Benfica, o que eu senti foi, nessa entrada, foi que o Benfica, por causa dessa disponibilidade dos jogadores que jogaram atrás do Pavlidis e do próprio Pavlidis, o Benfica conseguiu desmontar muito bem essa organização, porque foi tudo menos organizada, mas essa organização do AFS, principalmente quando através do Carreras conseguia
diretamente ligar o jogo com o Pavlidis e ele, ao primeiro toque, resolvia muito bem, entregando ao Kerem Aktürkoğlu ou ao Zeki Amdouni. O Kerem Aktürkoğlu também definiu muito bem jogadas a meio campo, quando em recepção de fora para dentro conseguia automaticamente receber e driblar ao mesmo tempo, e portanto partia logo mais uma linha do adversário. Eu sobre o Amdouni só dizer que eu, quando o vejo a jogar, sempre que o vejo a jogar, percebo toda a qualidade técnica cá no pé esquerdo e no pé direito. A forma como ele progride com bola, o Zeki Amdouni joga futebol quase a dançar, é de facto muito bom. Se ele tivesse a mentalidade competitiva de um Kerem Aktürkoğlu, ele era um craque de nível europeu, para o futebol europeu. Portanto, nós achamos que ele não tem esse nível de atitude competitiva, é isso? Sim. Okay. É um jogador algo instável, sim. Pode ser da personalidade dele, pode desligar muito durante os jogos, mas sim, ele, de facto, esta semana vi o capa de jornais a dizer que o Bruno Lage estava chateado com o Amdouni e depois vejo o titular. Portanto, eu percebo essa questão. Eu acho que é mais uma questão no jogo. Eu acho que é mais uma questão de percepção do que outra coisa e de estilo. Eu percebo isso, mas eu acho que ele é jogador. Eu acho que ele não vai ser. Até vos pergunto isso e também pergunto. Até deixo isso nos comentários. Eu acho que se vocês acham que o Benfica vai acionar a cláusula ou achando que não, se acham que deveria. Mas eu acho que não há mesmo jogadores como o Amdouni no nosso campeonato. Acho que é um jogador. Já disse isso, já o elogiei aqui muitas vezes. E acho que é um jogador que precisa de mais minutos a titular e precisa de mais ritmo e claramente precisa de algum carinho como uma das estrelas da equipa, que neste momento não tem. Mas é um jogador que sempre tem esse destaque, tem rendimento. Essa parte é importante porque falava-se muito, ou seja, o Amdouni sempre que entrou a titular não correspondeu tão bem como quando era suplente, isso foi um tema muitas vezes, mas também ele entrou muitas vezes a titular em jogos para a taça, em jogos da Taça da Liga, em que eu não sou jogadora, não é? Mas eu sei que aquilo que os jogadores sentem não será o mesmo do que um jogo para o campeonato, a valorização não é a mesma de entrares a titular numa equipa que é a B do Benfica, não é? E portanto eu percebi isto que o Diogo está a dizer. E respondi diretamente à pergunta, eu acionava a cláusula do Amdouni, porque para já não são os 20 e tal milhões que se fala, 21, 22, não são, é menos que isso. De qualquer forma, acho que é um jogador com características... É lá, que informação é que tu tens? Exato, não sabia. Não, é menos que isso porque acho que são 17, 18 milhões, não faz muita diferença, mas acho que não são... Sim, não é sempre por aí que o Benfica... É verdade, por esse valor. Quer dizer, e acho que é um jogador que tem características, o facto de ele jogar muito bem com os dois pés, rematar muito bem com os dois pés, torna um jogador muito imprevisível e que tem muito talento, e hoje mostrou-se isso muito bem. É o melhor jogador do Benfica a jogar entre linhas. Agora, não é um ponta de lança, mas quer dizer, essa é a mesma história que tínhamos a temporada passada e há duas com a questão do Tankstedt. Eu não quero perder esta frase que o Azevedo disse, ok? Depois que eu desculpa, Rita. O melhor, não é? É o melhor jogador do Benfica a jogar entre linhas. Sim. Posso-me estar a esquecer de alguém, mas... Do Sheldrop, do Aktürkoğlu? Não acho. Acho que é o Amdouni. Bem. Sim, talvez seja, sim. Não sei, estou brincando. Pela facilidade na recepção. Sim, já tinha sempre andado para a frente, não tem espaços espaços curtos. Em relação ao Amdouni, se o Amdouni tivesse sido aposta este ano à imagem do que o Renato Sanches foi, provavelmente isto era uma não questão e o Benfica já teria exercido a opção de compra, e portanto isto também mostra que há muita coisa que as pessoas não sabem, não é? Portanto, nós aqui não sabemos, mas há muita coisa estranha e claramente que o negócio que o Benfica fez com o PSG tem muita coisa que nós não sabemos. Porque houve sempre pressa, assim que o Renato Sanches estava apto com muitas aspas, era lançado. O Amdouni foi mostrando rendimento durante uma grande parte desta época e nunca houve uma aposta séria nele. E uma aposta tem que ser uma sequência de jogos. E é assim que dá para avaliar um jogador. E eu acho que o Amdouni, apesar de não ter sido não ter sido essa aposta séria, no Benfica mostrou serviço. É um jogador com características muito particulares. Às vezes tem uma vibe de Rafa naquilo que o Azevedo estava a dizer, ao nível competitivo, mas tendo a concordar com a Rita, 18 milhões hoje em dia, não sei se o Benfica... Os 8 de há 10 anos. Sim, não sei se o Benfica vai buscar um jogador com este rendimento por esse valor. Pode acertar, mas é um risco grande. É isso, até porque eu acho que ainda para mais numa época em que se fala da eventual saída de Angel Di Maria, que eu acho que fará sentido. Acho que fará sentido este ser o último ano de Di Maria.
Acho que apostar num jogador destes por este valor, que já é conhecido, não é? Já cá está, Até um exato. ano de casa, exato. Eu acho que é um tiro mais certeiro, ainda para mais que compra este ano e a saltar. Portanto, a vir a aparecer, eventualmente a aparecer na época que vem. Portanto, acho que é um jogador, se calhar é o momento certo para o ter como titular, será o ano que vem. Agora, se o Benfica vai acionar ou não, eu tenho algumas dúvidas, sinceramente. Sendo que também há aqui uma questão, o Burnley vai subir e, portanto, Ele próprio. eu acredito que o Burnley. Amdouni mesmo assim prefira Não ficar prefere no jogar Benfica, Champions? para jogar na Liga de Eu acho que Campeões, vai ficar etc. até porque a temporada que faz no Burnley ele quase não foi aposta. Sim, e o Burnley vai sempre lutar para... É isso. para São não objetivos Sim, diferentes. Acho que é certo, mais por aí. Sim. Eu acho que ele vai Eu até ser. acho que o Benfica já agora responde afirmativamente, portanto, ao teu tema, Summit, sobre o empréstimo do Amdouni. Também é do Diogo. Acho que foi do Summit, do Tudo Diogo, bem. do Maia. Agora influenciaste-me, Rita. E portanto, parece-me a mim que o Benfica, pelo Amdouni, tendo em conta esta qualidade técnica que eu acho que é soberba mesmo, que é diferenciadora. E se calhar, como tu disseste, Maia, com o carinho certo, com o tempo certo, poderá mesmo resultar em bom. E acho que o Benfica deveria exercer pelo Zeki Amdouni e acima de tudo pelo Samuel Dal, porque é um jogador com uma cultura tática Acho que o Dal inacreditável. não é questão. Aos 20 anos, a cultura tática que o Samuel Dal tem, de perceber os menos do jogo, como tu disseste, entrou a querer dar tudo, depois percebeu, simplificou e acabou por assistir para 2 golos e ainda um terceiro que acabou por ser anulado. Ou seja, é Mas um acho jogador que que de facto... no caso do Dallas, acho que a Roma ainda tem uma palavra a dizer. Eu não sabia, eu não sei isso, ou seja, A Roma supostamente tem, do que eu li nos jornais, isto não é nada que eu A saiba, cláusula de recompra, provavelmente. de 1 milhão de euros, supostamente é baixíssima. Portanto, eles só têm que dar 1 milhão para ele seja, voltar. imagina que o Mas Benfica a Roma também compra não o Samuel Dal precisa- por 10 milhões de euros. Sim, mas a O Roma Benfica não não depois precisa... compra antes do Benfica acionar essa cláusula. A Roma Essa recebe. cláusula só existe até Exato. o Benfica. A Roma pode ou dizer, na olha, eu quero altura- recuperá-lo, pago 1 milhão e volta. Certo? Exatamente. Ou seja, o Benfica, se quiser exercer, a Roma deve ter esse direito de preferência nesse Exatamente. caso. Roma é essa que está. Mas o Dallas, claramente, é um jogador, até do ponto de vista tático, muito, muito interessante para o Benfica. Já agora, neste jogo, destacar, acho que é mesmo necessário destacar o Pavlidis, porque neste momento o Pavlidis marca em todos os jogos, acho que marca 5 ou 6 jogos seguidos, e portanto acho que é ainda mais importante reforçar aquilo que ele dá a esta equipa do Benfica. Agora que os golos estão garantidos, e eu acho que um ponto de lança vive de golos, e portanto se não marcar, a pressão vai sempre existir, principalmente numa equipa como esta, mas é impressionante no Pavlidis a inteligência que ele tem na leitura dos lances, na criação de linhas de passe, seja a recuar uns metros, seja a apostar mais na largura, mais na profundidade, a cair no fundo em cima da defesa. Joga muito bem com o primeiro toque, o que faz toda a diferença, e acho que o Pavlidis é muito mais do que os golos que marca, que tem marcado este ano no Benfica. E aliás, eu até tinha aqui o número dos golos, aliás, o número de golos e de assistências: 28 golos e 10 assistências em 49 jogos. Portanto, isto é o que é, isto É muito bons bom. números, Números bons ótimos, números. números ótimos. Sendo que na Champions fechou com 7 gols e 2 assistências. Tem tantos gols na Champions quanto Mbappé, Dembélé, Julian Alvarez e Jonathan David. Portanto, os golos estão lá, mas acho que há um trabalho que ele apresenta no Benfica que deve ser valorizado. O Vocês lance do gol acham do que- Amdouni é um lance clássico em que o Pavlidis sempre demonstrou a sua qualidade durante a época. A recuar e de primeira ele recebe e passa tudo num só. Só que Abre muitas para o vezes gol não- de Luke, depois abre para o Na Amdouni. semana passada Muitas foi o vezes- Guimarães. É, mas muitas vezes o Amdouni dá isso, que é uma velocidade que às vezes o ataque do Benfica não... Aí aquelas... Quando ele baixa alguém a romper, não é? O Sami estava a falar das vibes de Rafa, do desligar do jogo, mas até nesta verticalidade que dá mais ao jogo que o Rafa, por exemplo, dava, e que neste ano não tens ninguém que dê dessa forma tão vincada. Mas o Pavlidis, sem dúvida, concordo contigo também, e tem uma panóplia de recursos e de movimentações no jogo, com bola e sem bola, que de facto ajudam muito o coletivo, e quando junta com golos, está tudo dito, sem dúvida. Vocês acham que o Pavlidis. E depois explico a pergunta, mas acham que é o Gyökeres no Benfica? Ou seja, eu acho que há uma grande dependência para o Gyökeres, como é óbvio, não é? Se o Gyökeres sair, são menos 50 golos, não é? Mas no sentido em que eu acho que o Sporting é mais dependente de um só jogador do que o Benfica, porque também o Gyökeres é muito melhor do que os outros, não é? Mas a minha pergunta é: qual é que é o jogador que vocês escolheriam
para ser o Gyökeres do Benfica. O jogador mais importante ou mais difícil de retirar do plantel, do 11. Ou se o Benfica está efetivamente bem distribuído. Por acaso penso Neste nisso. momento, eu acho que o jogador mais difícil de substituir no Benfica anda à volta. Eu diria até... Agora com o Dal, se calhar não seria o Carreras. Acho que o Carreras é um dos melhores jogadores desta época do Benfica. Diria que o jogador mais difícil de substituir, olhando para o plantel do Benfica neste momento, é o Cockchu. Porque não há nenhum jogador... Bem, quem diria? Sim, não, um jogador aliás, Está a um nível muito bom, e que tem subido de nível, e até fui dos primeiros, quer dizer, acho que podia estar noutro nível, mas reconheço que levou bastante o nível nos últimos jogos. Mas olhando para o plantel, não há ninguém, não é o Renato Sanches, não é o Leandro Barreiro, não é o Florentino. Portanto, Não há nenhum médio organizador do jogo do Benfica, exatamente, sem ser o o Cockchu. Benfica correu muitos riscos este ano. Sim, apesar de tudo, eu acho que... Vou pensar, são cenários completamente hipotéticos e a malta dos comentários já vai dizer que eu não devia estar a fazer isto, mas é o que é. Eu acho que num Benfica Sporting, o Benfica terá mais dificuldades de ganhar um Benfica Sporting sem o Pavlidis do que sem o Cockchu. Acho mais difícil. Acho que o Cockchu, apesar de tudo, o Benfica poderá ganhar um Sporting com o meio campo sim, com o Orsnes. eu também, mas eu estava assim, eu admito que sim, até porque Acho que neste momento o mais Gyökeres é o Pavlidis. Eu acho que é o Pavlidis, não pela questão dos golos, porque o Benfica tem muita gente a marcar golos, não está dependente dos golos do Pavlidis, mas por tudo o resto, as movimentações que o Pavlidis faz, a pressão, a forma como vem buscar a bola, há poucos avançados que o fazem, tão bem como ele. O Belotti nos seus melhores dias consegue fazer um bocadinho disso, mas depois não dá outras coisas. E portanto acho que sim. Acho que a dinâmica, até o jogo que o Bruno Lage desenha para o Benfica, está muito assente naquilo que o Pavlidis consegue dar à equipa. É um jogador muito importante nas transições, que é uma coisa que o Benfica, ainda na semana passada falámos, o Benfica sente-se muito confortável nas transições ou nos contra-ataques, e o Pavlidis é muito importante nesse momento. O Pavlidis neste momento para o Benfica consegue ser um misto de Lima e de Mitroglou num jogador só. E portanto parece-me que eu percebo o que o Sami dizia pela questão de não haver mais ninguém no plantel que consiga fazer o que o Cockchu faz, portanto consigo perceber isso. Em termos de momento de forma e desta questão da equipa precisar de facto de um ponta de lança com estas características e que entregue isto ao jogo, Pavlidis, acho que responderia Pavlidis. Acho que em relação ao Benfica, só rapidamente, e terminar o Benfica, queria só dizer em relação ao AVS, porque há pouco falámos da questão da subida. Acho que uma equipa que está a lutar pela subida, entrar a jogar na Luz, pela subida nada, pela manutenção, por isso. Entrar a jogar na Luz como o AVS hoje entrou não faz mínimo sentido, não sei o que é que passou na cabeça do treinador. Aquilo era a ratoeira ideal, ou seja, o AVS foi jogar da forma como o Benfica gosta que as equipas joguem, que é com a defesa muito subida e portanto um espaço enorme nas costas da defesa. O Benfica nos primeiros 15 minutos é apanhado 5 vezes em fora de jogo, pai. Portanto, não sei o que é que o José Faria estava a tentar fazer. O erro já foi tarde, porque ao intervalo ele muda, não é? Mas já vai com 4 golos sofridos e, portanto, não percebo o que é que um treinador, num final de campeonato, a precisar de pontos, está a pensar jogar na Luz daquela forma. Rita, eu acho que a própria postura dos jogadores, não é, deste jogo, não é a melhor. Este AVS é um conjunto de jogadores que anda para ali. Tem muita qualidade individual, pelo menos compararmos com as outras equipas, mas coletivamente, e isto não é um problema de agora, portanto não foi por ter jogado no Estado da Luz, mas se olharmos para a equipa do AVS e mesmo em termos de experiência, para além do guarda-redes obviamente, mas Gustavo Assunção, o Fernando Fonseca, o Zé Luís, o Mercado, tinha no banco o Piazon, o Vasco Lopes, que entrou, o Tomás Tavares, que apesar de tudo é um jogador batido, o Aderlan Santos, que foi buscar ao Rio Ave em janeiro. Portanto, eu estava à espera de mais deste AVS. Consigo perceber isso. Eu ficou tudo visto sobre o AVS quando na jornada passada estive a ver o AVS Desculpa, Casa Pia. Esqueci-me do Nené.
E o Nené. Esquecemos do Nené e não aqui neste caso por causa da experiência, o Rodrigo Ribeiro, mas por ser um bom jogador de formação do Sporting. Aliás, ainda está no Sporting, não? Está emprestado, sim. Está emprestado pelo Sporting, exatamente. Portanto, qualidade. O gol que o AVS sofre na semana passada é surreal, de uma equipa que está a lutar pela manutenção. Portanto, já se percebeu que é uma equipa que facilmente desliga e que conseguiu empatar em casa com o Benfica e com o Sporting. O Benfica e o Sporting desligaram dos jogos demasiado cedo, desses jogos. E portanto, é uma equipa com alguma qualidade individual, como os nomes que o Samit acabou agora de mencionar, mas que de facto coletivamente aquilo parece que funciona muito pouco. E que há um desligar do jogo em muitos momentos. Quem não viu ainda, vai ver a jornada passada, o gol que o AVS sofre praticamente no último minuto contra o Casa Pia, é uma coisa surreal para uma equipa que está a precisar de pontos como do próprio boca, portanto. E aí culpa direta do Aderlan, mas pronto, mas é de facto surreal. Só uma nota sobre, já agora, acho que é importante, as bolas paradas do Benfica melhoraram substancialmente. Uma coisa, algo que eu critiquei, ofensivas pelo menos, algo que eu critiquei muito durante ainda a breve passagem de Roger Schmidt nesta época e o início de Bruno Lage, mas o Benfica melhorou muito, é uma equipa bem mais perigosa neste momento em bolas paradas do que era há algum tempo, e isso também é mérito para a equipa técnica de Bruno Lage. Claramente, hoje foram mais não sei quantos golos de bola parada. Voltando a equipas que precisam de pontos e que desta vez corresponderam, vamos falar do Estrela da Amadora Futebol Clube do Porto, uma vitória do Estrela por 2-0 na Reboleira, num jogo em que o Porto, quer dizer, tinha que obrigatoriamente vencer porque o Braga já tinha perdido pontos e portanto era aqui o assalto perfeito ao terceiro lugar. Mas rapidamente, e eu estive na Reboleira, e rapidamente se percebeu o que é que o Porto não ia, e pelo contrário, à qualidade de jogo que o Estrela da Amadora estava interessado em jogar e a forma como estava interessado em jogar. Em relação ao Futebol Clube do Porto, o 11 já não muda muito. Anselmi parece que se chateou com Samu. Foi uma semana também marcada pelos processos disciplinares e pelas multas. Uns têm multas, outros têm processos e portanto, outros vão ser dispensados. E há aqui uma grande confusão. Isto está claramente uma casa a arder. Apesar de tudo, boa presença de adeptos esportistas na Reboleira. Estava muita gente do Porto. E portanto, não é por falta de apoio que esta equipa não está a render. Mas entrego-vos a bola. O que é que acham que está a falhar, que viram o jogo? O que é que acham que aconteceu para o Porto não dar réplica nenhuma durante os 90 minutos? Olha, posso começar eu? Tenho acompanhado os jogos do Porto com especial atenção, principalmente por causa do suplente de Denis Gul. Neste momento é suplente de Denis Gul, inexplicavelmente, na minha opinião, volto a dizer. Acho que não há nenhuma condição técnica, tática ou física do Denis Gul para o Denis Gul ser titular, à exceção de mais uma mensagem interna de Martin Anselmi. Pois eu acho que Martin Anselmi já perdeu completamente este grupo, acho que já perdeu completamente a mão ao grupo e também perdeu o pulso aos adeptos. Acho que não tem neste momento ninguém do lado dele. Ninguém, obviamente é um exagero. Mas acho mesmo que a coisa dá complicada. E o André Vilas Boas já garantiu a Martin Anselmi que o ano que aí vem, o verão que aí vem, vai ser muito diferente daquilo que neste momento ele tem no plantel. Ou eu não percebo bem quais são as condições que Martin Anselmi tem para começar a época que vem, se acabar o campeonato em quarto atrás do Braga. Acho que é um falhanço tremendo do Futebol Clube do Porto acabar em quarto. O Azevedo já disse isso várias vezes, mas relembro a quantos pontos estava Martin Anselmi quando chegou, e é importante olhar agora para a tabela como está neste momento. E eu, a semana passada, não concordei muito convosco sobre o facto de dizerem que o Braga era o mais forte candidato, até fiquei surpreendido, mas a sorte do Porto foi, por acaso, o Braga ter falhado tantos golos na segunda parte de Famalicão, porque o Porto ia com 4 pontos atrás e o Braga podia dar-se ao luxo, por exemplo, de perder com o Benfica na última jornada e mesmo assim acabarem à frente do Futebol Clube do Porto, principalmente porque não há muita segurança que o Porto ganha os jogos até ao fim. Portanto, há um lance do Braga mesmo a acabar, Maia. É verdade. Já lá vamos. É verdade. Desculpem. Não, mas eu acho que o Porto... Acho que isto foi mais do mesmo, Rita, respondendo à tua pergunta. Acho que foi mais do mesmo. Acho que o Porto... Hoje olho para isso e vejo que o Porto sofreu mesmo muito com a saída do Nico Gonzalez. Acho que isso... Ainda hoje vi um dado... Confesso, não confirmei a veracidade, mas acredito, até porque a página que o partilhou, que é, neste momento, Nico Gonzalez ainda é o jogador do Porto com mais faltas feitas no campeonato. Portanto, revela bem
a incapacidade e também alguma postura e competitividade ofensiva e defensiva dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Muitas vezes falo da raça dragão. falta claramente isso no processo defensivo do Futebol Clube do Porto. Quando digo Gonzalez, que até é um jogador que eu muito esta entrega física e agressiva na recuperação da bola, continua a ser um jogador com mais faltas no campeonato para o Porto. Portanto, é uma casa a arder e eu tenho mesmo muitas dúvidas do que é que vai ser o Porto a próxima época e se este Porto vai ter Martin Anselmi como treinador do ano que vai. Olha, o registro do Martin Anselmi pelo Porto na Liga são 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, portanto 6 vitórias, 6 não vitórias, 15 golos marcados, 13 golos sofridos, 21 pontos conquistados, 15 pontos perdidos. O Porto na Reboleira este fim de semana fez, creio que 2 remates à baliza. O jogador que acertou melhor na baliza foi o Alan Varela, o jogador com mais passos foi o Zé Pedro, e o Porto comeu, porque esta é a palavra que tenho que usar, comeu com não sei quantas bolas nas costas da sua defesa. O que eu tenho a dizer sobre o Porto do Martin Anselmi é que é um Porto completamente ninho. É que nem defende nem ataca. É uma equipa que não tem acutilância nenhuma a não se atacar passa ali nada. e que não se consegue proteger minimamente defensivamente. E, portanto, que é uma equipa que quer defender alto como o Barcelona do Hansi Flick, mas que não consegue e não sabe fazer. E é uma equipa que quer ter posse de bola, uma posse de bola quase guardoliana, mas não tem qualidade no treino nem no jogo para conseguir fazer. E, portanto, fica ali no ninho. Não consegue nem atacar, nem defender. É uma equipa completamente sem produção ofensiva, sem controle e sem organização defensiva. Portanto, eu não sei... E tenho que fazer esta última crítica antes de passar a vocês, que é, concordo muito com o que o Maia diz em relação ao Samu, porque eu gosto muito de treinadores que, e eu tenho batido esta tecla semana após semana, que sem dúvida querem implementar a sua ideia, mas que conseguem adaptar-se aos jogadores que têm e conseguem fazer melhor os jogadores que têm. Eu consigo ver, apesar de já ter reconhecido aqui limitações, na minha opinião, ao Rui Borges, eu consigo ver uma evolução em jogadores como Debassi e como Maxi Araújo com Rui Borges. Eu não consigo ver evolução em nenhum jogador no Porto, a não ser no talento já existente do Rodrigo Mora, e não consigo, e irrita muito quando um treinador não consegue ou não quer melhorar um jogador como o Samu. E, portanto, para mim está tudo arrumado. O Rodrigo Mora será sempre o melhor jogador sempre que joga. Ou seja, quanto mais jogar, independentemente do sistema onde jogar, peço desculpa, já me vão dizer que o Félix com o Simeone não é exemplo disso, mas eu acho que os bons jogadores em contextos como o nosso campeonato vão aparecer ou sim, e portanto não acho que seja, mais vezes, claro. Não acho que seja um grande mérito da aposta de Martin Anselmi no Mora, sinceramente. Sim, e o Mora tem esta coisa que é, ontem na Reboleira o Porto só aparece quando o Mora tem espaço e portanto qualquer equipa que de alguma forma consiga esconder o Mora, esconde o Porto. E o Porto depois torna-se uma equipa completamente previsível na forma de atacar. Eu concordo, eu não percebo o que é o Denis Goul dá que o Samu não dê. Não consigo perceber. O supostamente teria mais capacidade técnica na recepção, no apoio. Pronto, mas a bola também não lhe chega, portanto é meio indiferente também quem é que lá está. E depois, este recuo outra vez para o Stefano Eustáquio, a central, eu também não percebo, porque é uma fórmula que também já não estava a resultar bem. E portanto, não se passa aqui nada. O Fábio Vieira está outra vez naqueles jogos que nem parece o Fábio, não existe. E portanto este Porto é o que é, não é nada. Já agora o mérito também ao Estrela, que se não faz... muito mérito ao Estrela. Se não faz a sua melhor exibição da época, está perto disso, até do ponto de vista de planeamento, coisa que me surpreende, até pela equipa técnica, surpreende-me bastante a forma como o Vitória, com o Vitória hoje, como o Estrela conseguiu... já sei porque é que tenho a do Vitória guardado. Mas Mr. José Faria do Estrela. A forma como o Estrela conseguiu implementar o plano de jogo de forma muito inteligente. É uma equipa meio bizarra para mim, uma equipa que sofreu muitas alterações. A maior parte desta equipa que jogou, os titulares, a maior parte não jogava no início da época. É uma equipa diferente. Olha, e dar também aqui para a opção um jogador que eu sei que em tempos antigos, porque nós dizemos episódio 38, 39, mas é da 4ª temporada, porque em tempos antigos do segundo posto, eu lembro-me de ser muito crítico de Kikas, avançado de Estrela da Amadora. Ele é um ótimo jogador para este nível.
E é um dos jogadores mais consistentes desta equipa do Estrela, que menos consistência teve durante a época, e nem sempre titular, a rodar muitas vezes entre o banco e a titularidade, e às vezes nem sequer jogar. E apesar de tudo, faz uma belíssima exibição. Foi um quebra-cabeças para a defesa do Porto, como o Azevedo estava a dizer, principalmente as transições. É um jogador rápido, forte, muito, muito lutador, e por acaso não marca ontem um golaço. Não sei se vocês viram esse lance. Por acaso não marca ontem um golaço. Portanto, mérito ao Estrela, que não garantiu ainda a manutenção, mas está perto disso. Olha, eu também queria destacar o Estrela, porque o Estrela, de facto, um bocado na sequência daquilo que o Maia estava a dizer, montou de facto uma boa estratégia e a equipa, depois os jogadores souberam executá-la em campo. Foi uma equipa super agressiva, com e sem bola, nunca deu espaço ao Porto. Aliás, é engraçado, porque a Rita estava a dizer que o Estrela anulou o Mora. O absurdo é o Porto não ter anulado o Alan Ruiz, sabendo que o Alan Ruiz é o jogador que é. Mas foi uma equipa que esteve sempre comprometida com o jogo, e nesta altura isso é super importante, obviamente. Muito agressiva com bola, muito rápida, muito vertical. Tinha, obviamente, definida a estratégia e a ideia de procurar, de encontrar os espaços nas costas da defesa do Porto. Foi isso que aconteceu. Logo nos primeiros 10, 15 minutos o Estrela tem 3 ou 4 oportunidades, e isso também é uma coisa que me faz alguma confusão no Anselmi, porque vendo o que se estava a passar não mudou nada. Portanto, houve uma passividade enorme no banco, neste caso do Anselmi, perante aquilo que estava a acontecer em campo. Mas, portanto, mérito total para a forma como o Estrela montou e se preparou para este jogo, e mereceu claramente ganhar. Foi a melhor equipa do início ao fim, não houve sequer dúvidas em relação à vitória do Estrela. Em relação ao Porto, e também pegando no tema do Samu, isto é tudo muito bonito, mas o Samu também não estava a jogar nada. Portanto, isto também não é que o Samu esteja aí a fazer uma grande época. O Samu é um jogador que, claramente, com mais qualidade que o Denis Gul. Não é um Arthur Cabral, como aparentou naquele lance em que manda ali um remate para a atmosfera. Mas é um jogador que, claramente, tem alguns problemas, não é? É um jogador ainda muito imaturo, acaba jogos a chorar, mesmo que o Porto ganhe, portanto, não tem marcado, e eu sempre disse isto, não é um jogador que eu veja neste sistema, pelo menos nas ideias do Anselmi, percebendo aquilo que o Azevedo estava a dizer. Os treinadores também têm que se adaptar um bocado àquilo que têm. Mas não é que o Samu também esteja aí a fazer uma grande época, ou que esteja a atravessar um bom momento. De qualquer das formas, acho que foi a pior exibição do Porto do Anselmi, e provavelmente uma das piores exibições da época do Porto. Como disse, foi uma equipa completamente passiva, não teve qualquer hipótese frente a este Estrela. Faz-me alguma confusão também com tantos criativos que ninguém pegue na bola e faça... Enfim, e consiga organizar um bocado o jogo do Porto. O Fábio Vieira, tal como a Rita estava a dizer, eu acho que se perde muito nos Rodriguinhos, vai muitas vezes ao chão, tem algumas... obviamente que é um jogador que tem uma qualidade técnica acima da média, mas depois também se perde muito neste tipo de lances. A luta pelo terceiro lugar, eu acho que não deve ser desvalorizada pelo Porto. O Porto não fica abaixo dos 3 primeiros lugares há 49 anos. Portanto, isto era uma coisa que a equipa do Porto, que os jogadores e o Anselmo deviam ter em consideração, digo eu, porque senão vão ficar na história como uma das piores equipas do Porto, pelo menos nos últimos 50 anos. Portanto, é isto. E acho que foi, obviamente, uma semana complicada para o Porto. É uma casa a arder, como um de vocês disse. Eu, só para terminar, acho que o André Vilas-Boas também deveria repensar um bocado na sua própria atitude. E eu digo isto porque parece-me que o Vilas-Boas tem diminuído os seus treinadores na forma como ele tenta
chegar-se à frente e resolver tudo o que se passa na equipa. Falo do episódio no Estádio da Luz, quando o Porto ganhou por 4-1, aí com o Vítor Bruno, em que ele foi para o balneário. Acho que o Vítor Bruno nem não estava no balneário sequer. Depois tivemos há pouco tempo, após o Clássico no Dragão, o castigo, né? Portanto, aplicado pela direção. Acho que, pelo que se diz, pelo que se escreveu na comunicação social, acho que o Anselmi nem concordou com isso. Agora, neste caso, foram os castigos todos aplicados e tornados públicos através da comunicação social, e acho que o Anselmi, a partir daí, não tem, quer dizer, a figura dele é aquilo. Portanto, não tem, acho que o diminui na própria relação com os jogadores. E acho que o Vilas Boas deve também focar-se um bocado na relação que tem com os sócios do Porto. E eu acho que a minoria barulhenta do Porto, que não votou no Vilas Boas, não pode ser desculpa para o Vilas Boas não prestar satisfações perante a maioria que votou nele e que já deu provas. Aliás, há pouco tempo deu uma grande prova de que ninguém tem lugar cativo no clube, e portanto fica só esta. Concordo totalmente. Deixa-me só dizer uma coisa, ainda é mais importante a questão do terceiro lugar para o Porto, porque se o Porto ficar em terceiro lugar, vai diretamente à Liga Europa. Se ficar em quarto lugar, vai à segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Não é à terceira nem ao playoff, é à segunda pré-eliminatória, que começa a meio de julho. E o Porto vai ao Mundial de Clubes. Se passar os oitavos de final do Porto... Por causa do final da taça, não é? Portanto, diz? É isso, ou seja, o Porto vai à Liga Europa porque Benfica e Sporting estão na final da taça, não é? E irá à segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Que começa, eu creio que é a meio de julho, não quero estar enganado, mas é em julho. É final de julho, agosto. Que seja final de julho. O Porto vai ao Mundial de Clubes pelo grupo em que calhou, até tem possibilidades de, se a coisa correr bem, ir no mínimo aos oitavos de final, que são jogados na última semana de junho. Portanto, o Porto arrisca-se a ter uma semana de férias. Queria só dar aqui duas notas rápidas da Reboleira. Uma, grande ambiente dos adeptos do Estrela. Sei que normalmente fazem boas casas, mas até aí venceram. Claro que não era um jogo propriamente que os super estivessem para estarem em festa ao jogo todo, e até fizeram lá um belo espetáculo de pirotecnia para o relevado que deu muito bom resultado, e que depois às tantas o SAMU foi lá apagar tochas e eu já estava a ver tochas a cair para cima do SAMU e estava a ver que aquilo ia correr tudo muito a mal. Mas pronto, boa casa do Estrela, grande ambiente no José Gomes do início ao fim. E depois, em relação à relação de Martin Anselmi, para já, esta coisa que Martin Anselmi, eu não tenho estado nos Jogos do Porto presencialmente, mas vi ontem, que é, os jogadores vão até aos Super Dragões agradecer ou dar a cara, se quisermos, nestas alturas. Martin Anselmi fica sempre para trás. Aliás, o jogo acaba e ele fica à frente do banco de suplentes, de mãos nas costas, a olhar para o chão, com o Jorge Costa ao lado dele e com o treinador, um dos adjuntos, ao lado dele. Ficam assim uns 2-3 minutos. Ele não vai ao centro do relevado. Os jogadores estão lá para cumprimentar e tal. Ele gradualmente vai se aproximando, mas sempre neste linguagem corporal de cabeça para baixo, a andar lentamente, zero líder. E depois os jogadores vão até à zona onde estão os Super Dragões e o Martin Anselmi não acompanha, não fica para trás. A dúvida que eu deixo é se faz isso quando ganha. É porque se faz isso quando ganha é de personalidade, não é? Exato, eu estou a fazer este disclaimer de que eu não costumo ver o Porto ao vivo, e portanto isto foi o que eu vi num jogo em que o Porto, alguém teria que dar a cara pelo Porto, e não, por exemplo, não estando lá um Diogo Costa, tem que haver figuras. O Diogo Costa está alusionado e portanto e o Martin Anselmi teria que ser, até porque ele é uma figura da direção e portanto pareceria-me isso. Outro aspecto tem a ver com a falta de respostas depois que ele dá cada vez que perde, que é, na conferência de imprensa, responder outras perguntas. Isto é inarrável. Nem os tempos maus do Schmidt se respondia a 3 perguntas no Benfica. E parece sempre a fazer um frete nas flashes. Sim, nem vou à flash, não é? E ali Mas como assim vais 3 perguntas? 3 perguntas e depois vai embora? Não, porque à terceira pergunta, que foi da Antena 1, o assessor disse última pergunta à Antena 1. Ok. Portanto, e a partir daqui tu não tens mais hipótese. Mas aí não é, isso também isso saberás melhor do que eu. Às vezes isso é uma decisão do próprio clube. Exato. Porque ali... A única coisa que eu estou a dizer é que é verdade que é uma decisão do próprio clube, mas nós já vimos treinadores
E eu já vi Martin Anselmi a fazer isto no Estoril, por exemplo, quando ganhou, puxou jornalistas que ainda tinham mão no ar para eles fazerem perguntas, portanto eu já assisti a isso. Ganhou? E depois, no Estoril, não ganhou? Ganhou com o Ganhou? Moço. Não, é isso que o Maia está a dizer, ou seja, desculpa. ganhou e estava disposto a fazer perguntas. Faz lembrar aquela do Lajo, quando ele disse aos jornalistas: Precisamente. Não faça tem mais você. uma. E depois não gostou muito da pergunta e afinal. Então afinal o Rui Borges afinal é o Anselmi. Não é o Anselmi que é o Rui Borges. Pois, talvez. Mas no Sporting não há questão de perguntas. Isto no Sporting Não, toda a gente tem sido direito só a ele é que tem sido muito desagradável a responder Ele é perguntas. que é a Por natureza, personalidade. certo, Mas aí é a certo. personalidade. E outra coisa, que é as respostas que Martin Anselmi dão, não tem nenhuma resposta. O conteúdo da resposta em si, ele não explica o que é que se passa no jogo. E eu acho que isto só afasta ainda mais os adeptos. Porque se houvesse algum tipo de explicação de, olha, o planeamento correu mal porque isto, na cabeça os adeptos podem tentar compreender. Desta forma é impossível. E portanto o Porto está a cair aos pedaços por todo o lado. Olha, deixa-me só fazer já agora uma nota de há bocado, porque é nesta altura que também, normalmente, é no início da época, é nesta altura que se vivem os melhores ambientes, e o Bessa é conhecido pelo ótimo ambiente. Pá, o ambiente da malta do Sporting hoje foi qualquer coisa, qualquer coisa de alguém que está pelo título, obviamente, mas aquele estádio realmente é propício a isso, mas é um show na bancada do Sporting. E a realização do jogo até fez várias vezes questão de mostrar imagens da bancada. Impressionante. Portanto, é isso. Era só essa nota, essa pequena nota que tinha deixado do jogo de Sporting. Para avançarmos rapidamente, que ainda queremos ir ao destaque internacional e para o Pedro falar do seu Liverpool. Em relação ao Braga, o Braga empatou frente ao Famalicão. Não sei se tem alguma nota em relação ao jogo. Já se sabia que era o jogo, em teoria, mais complicado, até obviamente ao jogo Benfica, em que o Braga poderia perder pontos. Acabou por acontecer, ainda assim acaba por sair com 2 pontos de vantagem em relação ao Porto. Portanto, tudo Só vi o resumo alargado, e do que vi e do que li, o Braga podia ter ganho o jogo. Dá uma boa réplica depois de estar a perder, e acho que é uma equipa muito interessante nesse aspecto. Este ano é também de salientar isso, uma equipa que já virou várias vezes os resultados, e que nunca dá o jogo por vencido, mas não consigo dizer muito mais porque não vi o jogo. Ok, diz Pedro, estás sem micro. Sobre o Braga, só dizer que aconteceu o Braga. Portanto, há várias expressões para vários clubes, neste caso. Não, aconteceu o Braga no sentido da quantidade de oportunidades falhadas, Maia, que tu assinalaste há bocado, e é verdade. E eu apanhei a parte final do jogo e fiquei assim, como é que o Braga não vence este jogo? Já que para o regresso do Fran Navarro, não é? Complementar a titularidade. Sim, mas, ou seja, aconteceu o Braga, mas apesar de tudo continua a manter-me, e queria dizer isto, a manter aquilo que disse até porque ganhou um ponto esta semana. Parece-me que o Braga exatamente, até porque o Braga ganhou um ponto em relação a essa luta com o Porto. Portanto, eu continuo a manter a minha posição sobre o Braga, sobre essa questão Braga-Porto. Só uma nota sobre a luta do 5º lugar. A semana passada não falei sobre isso. O Santa Clara foi claramente prejudicado contra o Rio Ave fora, mas pronto, venceu muito bem o jogo esta semana. Já agora, 2 belos golos do Ricardinho, não sei se viram, se tiveram a oportunidade de ver. Mas está muito gira a luta pelo 5º lugar. 2 golaços. É um jogador. Área. O Ricardinho é um daqueles jogadores que não é titular indiscutível do Santa Clara, mas tem sempre rendimento. É um bom jogador do Santa Clara e do Campeonato Português, e 2 bons golos. É dos jogadores fora dos 3 grandes, pá, que melhor remata a baliza fora da área. Tem muitos golos fora da área. Agora é um Braga Santa Clara. Agora é um Braga Santa Clara, é verdade. Portanto, a ver, vamos. Acho que vai dar vitória. Infelizmente, acho que vai dar vitória. Acho que vai dar vitória no 5º lugar. No Sim, 5º olha, lugar, sim. já agora dou aqui já o meu destaque nacional, que é o Vitória, porque faz dá uma grande resposta depois da derrota pesada frente ao Benfica, 3-0 ao Rio Ave, com um grande golo e uma grande assistência do João Mendes. O golo foi o 2-0 e a assistência é no 3-0 para o golo do Telmar Canjo. E deixar só nota que o Vitória já fez mais pontos nesta segunda volta, 26 pontos, do que na primeira, 25 pontos. E ainda faltam 3 jornadas, portanto é um registro positivo do Vitória, e que foi sublinhado pelo próprio Luís Freire na Flash.
E obviamente também destacar a vitória do Gil Vicente, mas já destaquei no início, portanto garantiu praticamente a manutenção. Pedro, vais-te vestir. Ou Azevedo à Portanto, malta do áudio, Azevedo à malta do áudio, o que não pode estar estes Liverpool- silêncios. O Liverpool sagrou-se hoje campeão da Premier League, somente diz isto. Não, enquanto às vezes está para aqui a fazer o seu número, eu vou dar o meu destaque internacional para as pessoas não ficarem aqui à espera. E o meu destaque internacional não é assim tão. É um bocado diferente. É a vitória do Nice em Paris, no Parque dos Príncipes, frente ao PSG, por dois motivos. Primeiro, porque eu apanhei esse jogo um bocado à toa, não é? Que faço muita questão de ver jogos do PSG, muito menos depois do PSG já se ter sagrado campeão, mas o Nice já agora está a lutar até por um lugar na Champions para o ano. Mas queria destacar este jogo por causa da exibição de uma carreira, uma exibição fenomenal do guarda-redes polaco. Não sei se o Azevedo está a assinar com a cabeça porque também viu. Estás a par, pronto. Do Bulka, que até jogou frente a Portugal, é um dos guarda-redes da seleção polaca, o Marcin Bulka, guarda-redes do Nice, que fez parte da formação no Chelsea e que até jogou no PSG. Está no Nice, tem 25, 26 anos. Ele faz a quantidade de defesas seguidas, já agora o Nice ganhou por 3-1, a quantidade de defesas absurdas e seguidas, consecutivas, que ele faz no tempo extra é incrível mesmo. Ele faz ali 3 ou 4 defesas de seguida. Há um remate do Gonçalo Ramos em que ele vai contra-pé, que faz uma defesa completamente monstruosa. Esse é o primeiro motivo para eu destacar esta vitória do Nice. Fez 12 defesas ao total no jogo. 12? Paris Olha, não sabia. O PSG fez 32 remates, 13 na baliza, 12 defesas dele. Pronto, eu nunca tinha visto. O árbitro deu 7, 8 minutos de compensação. Eu não me lembro de ter visto um guarda-redes num período tão curto a fazer tantas defesas. Ele só no tempo extra faz no mínimo 4 defesas de grande nível de forma consecutiva. Já agora, outra coisa, se olharmos para a Liga Francesa também é interessante, porque se tirarmos o PSG é um mega campeonato. É um campeonato completamente absurdo em termos de competitividade, mas de qualquer das formas, obviamente que o PSG estraga aqui um bocado, entre aspas, esta questão, pelo menos na luta do título. Com este resultado, o PSG perdeu a invencibilidade na Liga Francesa, que seria algo inédito, nunca aconteceu em França. Portanto, o PSG ainda lutava por isto e não vai conseguir alcançar esse objetivo. O melhor que aconteceu, o melhor que uma equipa conseguiu fazer em França foi o Nantes, quando foi campeão em 95. Conseguiu aguentar até à 33ª jornada e só aí perdeu. Foi campeão o Nantes com uma derrota só. E agora lanço também este quiz muito rápido, que é se lembram das equipas invencíveis nas 5 principais ligas. Há umas que não se vão lembrar porque há muito tempo, mas as mais recentes. O Arsenal na Premier. Há uma que foi o ano passado, se quiserem por ordem. Há uma que aconteceu no ano passado. O Leverkusen não perdeu. Leverkusen. O Bayer Leverkusen na Alemanha, o Arsenal em Inglaterra. Antes do Arsenal, depois do Arsenal houve outra, portanto Leverkusen, e a seguir houve Depois uma. do Arsenal, o Chelsea de Mourinho. Foi Não. invencível alguma vez? Não. Foi Itália. Itália. Terá sido o Inter? Itália. Não, Inter Mourinho. Foi a Juventus em 2012, portanto Leverkusen em 2024, Juventus em 2012, o Arsenal em 2004, Milan em 1992, o Perugia em 1979, não foram campeões, né, nesse ano. Não foram Depois campeões. as outras, o Perugia não foi. Exatamente. E depois houve também o Real Madrid, o Atlético, mas isso nos anos 30. Portanto, queria só deixar esta nota, o PSG não vai ser essa. Eu tenho um quiz também. Ok. Uau! Mas é um quiz rápido. Só se o número 55 vos diz alguma coisa. O número 55. Se quiseres dar uma pista, é que 55 Camisola assim. de golos. É o número de títulos que o Celtic atingiu este fim de semana e que iguala finalmente o Rangers 55. Estamos a falar de 110 campeonatos divididos por duas equipas. Estamos a falar de 110 campeonatos.
É qualquer coisa de fantástico. E um props e um shout-out aos portugueses que lá estão, que neste caso acho que são só o Paulo Bernardo e o Jota, se não estou enganado. E o Jota lesionou-se gravemente, pá. Acabou o jogo de muletas. Mas foi campeão. Portanto, Mas foi campeão, sim. E para dizer isto, portanto, acho que é a grande rivalidade. Para mim, é a grande rivalidade, até por outras razões, mas para mim a grande rivalidade da Europa é o Celtic lá, é o Celtic Rangers, e este número foi impressionante. Quando eu ouvi este número no sábado, 110 campeonatos divididos pelas duas equipas de igual forma. Estamos a falar de 55 títulos para cada lado. É absurdo. E para quem gosta de futebol, é uma cidade a ir, sem dúvida. Tem que estar na vossa shortlist para irem. Uhum. Então acho que está tudo hoje, não é? Não Era está. Para além da excitação do guarda, não sei se vocês repararam no nosso Twitter, a excitação do guarda com a taça do Rei. Deixa lá o Azevedo falar aí do campeonato dos outros. Deixo porque ao dia de hoje, e vou pegar em palavras de Gary Neville, o Liverpool é o maior clube inglês. Já não há dúvida nenhuma sobre isso. Aliás, eu estou a ser a gabarolas, obviamente, porque Liverpool e Man United dividem essa situação. Mas neste momento o Liverpool está à frente do Man United, tem mais um campeonato inglês da primeira divisão do que o Man United. Eu estou a ter cuidado porque a nível Premier League a coisa não é bem assim, mas é um título fantástico. Adorei ver o Arne Slot. Não é bem assim, nem é bem assado, nem é perto. Adorei ver o Arne Slot hoje a cantar pelo Jürgen Klopp, como o Jürgen Klopp cantou pelo Arne Slot, e uma coisa não se distingue da outra, na minha opinião, para o Liverpool ter sido campeão este ano. Foi muito bem feita, na minha opinião, a passagem de pasta por parte do Jürgen Klopp. O Liverpool este ano no mercado de verão não se reforçou, não foi contratar ninguém. O Klopp de facto tinha feito um bom mercado na época anterior. A melhor coisa que o Liverpool fez, o melhor mercado, foi não ter mexido mesmo. E manteve o Darwin? Teve o Darwin, teve muitos jogadores, teve o Darwin, o McAllister, o Gravenberch. Houve uma série de jogadores contratados e que de facto fizeram subir o nível do Liverpool na época passada e principalmente nesta época. E portanto o Arne Slot não acaba, ainda falta 82 pontos, 25 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 80 golos marcados, 32 golos sofridos. É o melhor ataque de longe e é neste caso a segunda melhor defesa, atrás do Arsenal, que tem 29 golos sofridos. E sabemos bem da competência da equipa do Arteta a defender, sem dúvida. Dar o grande mérito ao Mo Salah, que eu acho que o Mo Salah tem que entrar, sem dúvida, no top 3 de melhores jogadores da história da Premier League. Pode-se gostar mais do estilo, pode-se gostar menos, mas ele, mais uma vez, vai acabar o campeonato como o melhor jogador do campeonato. Ele está há 8 épocas a fazer isto, ano após ano, sendo campeão ou não sendo, todos os anos na Premier League. Este ano vai com 28 golos marcados, é o melhor marcador. O Isaac tem 22, é o segundo, e tem 18 assistências, é o melhor assistente da Premier League. O Jacob Murphy tem 11, é o segundo. Portanto, 2 do Newcastle em segundo. Também a nível de ratings, no prémio regularidade, digamos assim, é o número 1. Atrás dele está o nosso Bruno Fernandes. E portanto é uma época estrondosa do Liverpool que soube uma época atacar estrondosa na Premier League. Estamos a falar da Premier League. Okay. Do Liverpool que soube atacar a Premier League de forma feroz desde o início, e isso foi muito importante porque não houve esse relaxar quando outros adversários o tiveram, sem dúvida. E falo dessa questão do mercado porque parece-me que o Arne Slot tem muito mérito nisto. Obviamente a equipa do Liverpool com o Arne Slot conseguiu ganhar um equilíbrio que poucas vezes conseguiu com o Jürgen Klopp, e portanto foi uma equipa muito acutilante ofensivamente, muito vertical, mas que também em alguns jogos, em muitos jogos, em alguns momentos do jogo, conseguiu ser uma equipa mais tranquila com bola, a tentar controlar o jogo mais com bola, a não partir tanto o jogo, e a garantir essa segurança defensiva. E para terminar esta ode ao Liverpool, este monólogo, sim. Destacar aqui sem dúvida o capitão Virgil van Dijk, o esteio da defesa, o melhor defesa central do mundo. Não vais dizer o 11? Não é nada. Não. Não é nada o melhor central. O melhor central. Não é. Depois, do meio campo, o Ryan Gravenberch, porque fez uma época fenomenal. Fez uma época fenomenal como número 6. Eu já gostava muito do Gravenberch quando ele apareceu no Ajax e adorei vê-lo a este nível esta época. Foi uma descoberta interna que o Arne Slot fez. Portanto, mérito ao Arne Slot, sem dúvida nisso. E pronto, o destaque da frente já o deu ao Salah.
O homem e, de portanto, segura o Salah, Está a acabar não. o teu Não tempo. uma descobriu época, o Salah. não, está a acabar. É uma época fantástica do Liverpool. Olha, É Azevedo, o maior clube de Inglaterra. É o maior. Olha, só tenho uma pergunta já agora. E já agora um registro aqui notável. O Liverpool é o único clube, reparem nesta cota Guardiola, é o único clube a ganhar mais do que um campeonato ao Guardiola. Com o Guardiola na Liga. Portanto, o Liverpool é de facto um clube Ajudou também o diferenciado. Guardiola este ano não ter existido, não é? Exato. E só tenho uma pergunta, Azevedo. Ponta de lança do Liverpool para o próximo ano? Vai ser o Alexander Isak. Já lhe disseram. Eu tenho informações de que sim. Fica aqui a nota. E gostava já agora. Eu só queria dizer uma nota, sem querer tirar o mérito ao Liverpool. Acho que o Liverpool faz um belo campeonato. Acho que do resto da época é bastante abaixo do exigido, mas isso é a minha opinião. E também acho que este é um campeonato Uma época de estreia de um treinador, Maia. Deixa-me só acabar. E acho que é um campeonato também muito abaixo do exigido para os adversários diretos do Liverpool. Portanto, acho que o Liverpool tem todo o mérito, fez a sua parte, ganhou muito bem. Mas basta olhar para os números das épocas anteriores e perceber Claro. que não há adversários este ano. E, portanto, Mas onde os outros perderam pontos, o Liverpool não perdeu. A questão é só... sim, mas Tá bem. foi um campeonato do ponto de vista do ponto de vista da estabilidade das outras equipas, e basta pensar no adversário. Sim, nas pontuações. Quando tu me dizes que o Liverpool é o melhor clube atual de Inglaterra, é este ano. não é? É o maior clube inglês. Porque Da história. na última década não há qualquer tipo de dúvida sobre esse tema, não é? Mas pegando nisso, acho que o Liverpool é um justo vencedor, não há qualquer tipo de dúvida. Muito melhor, pontuou muito mais, tem mais golos. Toda esta odd que ouviram durante 10 minutos, mas acho que para o ano a coisa vai ser diferente. Vai ser bastante diferente. Só terminar, é muito complicado fazer o que o Arnold fez numa época de estreia. Portanto, É muito, Dar muito. esse Concordo que é. Apesar de tudo, há um trabalho. Ele não chega ao Liverpool como o como Klopp o Klopp chegou. não é? Sim. Ou E não era United, fácil, como o Mourinho a herança era pesada e conseguiu geri-la desde o início ao fim. Mas não deixa de ser verdade, o Liverpool é campeão com 82 pontos. não é? vocês não repararam, estão a olhar para baixo, Eu vi, ele beijou o infelizmente símbolo vi. de Liverpool. Eu ouvi, infelizmente. Ele beijou o sim. livro de Liverpool. E Maior agora da Terra. vamos. Um grande plot twist aqui seria. Não é que eu queira isso, não quero claramente. Seria o Arsenal do Arteta ganhar a Liga dos Campeões. E vai acontecer. Era assim E o uma United ganhar a Liga Europa, e isso a época Sim, de mas Liverpool. aí, sim, não, mas aí o título do Sim, Liverpool mas seria se o mais Arsenal importante ganhar a do Liga que dos a Liga Europa Campeões- do Sim, sem dúvida, United. sem dúvida, Agora sem o dúvida. Arsenal do nada ganhar a Liga dos Campeões ao Azevedo. Calma, né? E calma. Seria mais histórico o Tottenham ganhar a Liga Europa do que o Liverpool ganhar o campeonato. Isso já sabemos que é o desejo do Sami. E Claro, calma. que o Tottenham mas tinha-se o bobo da cor também. Claro, não é? Ou era o United ou era o olha, Tottenham. Tinha-se Aconteceu um o desses Tottenham dois. também, não é? Foi o de acordo. Só dizer que os 82 pontos, Rita, ainda podem ser muito mais. Faltam 4 jornadas para acabar a primeira liga. Bem, isto pode ser uma loucura. São mais 12. É isso que podem ser. Pode passar a cifra dos 90. É Não vai fantástico. passar. Fantástico. Inacreditável. Grande equipa. Posto isto, em relação à Taça do Rei, não vamos só falar, dar uma menção só porque o guarda não veio, mas eu não sei se. Nós não fizemos muito ao facto, não sei se querem fazer em 5 minutos Guarda muito deu-nos, ao facto, deu-nos em relação à Copa do Rei, vencida justamente pelo Barcelona. É lá. Não, eu sou culé, portanto eu posso. Mas pronto, mais um grande jogo escaldante Foi um entre belo jogo Barcelona de e Real Madrid. Tem valido muito a pena ver os El Clássicos deste ano. E portanto, deixo aqui o mito ao facto do guarda, que não veio, mas deixou o trabalho de casa. E o mito ao facto desta semana é: Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo. Mito ou facto? É mito. É mito, isto é daquelas que o guarda chita-se quando o Barcelona ganha o Real Madrid. E tanto é que basta olhar, volto a dizer, para olharem para o nosso Twitter, porque foi durante o jogo e foi hoje de manhã também. Lembrou-se de fazer tweets sobre o Yamal. É um grande jogador, vai ser o melhor jogador do mundo, ainda não é o melhor jogador do mundo. Consigo dizer de cabeça 7 ou 8 que são melhores que ele na atualidade. Mas é. Diz lá, pelo menos 5. Pelo menos 5. Olha, vou começar pelo amigo do Azevedo. Vou começar pelo Azevedo. O Azevedo é melhor. Não, o Salah é melhor. Para mim. Até da mesma posição, joga no mesmo sítio. É o melhor jogador. Eu gosto mais do Vinícius do que gosto do Yamal. Posso aqui dizer outros são mais polémicos. Mas se calhar vou passar para os outros e Assim, não já são digo. de cabeça, mãe. Não são Não sou de cabeça, mas acho que ele não está próximo de ser o melhor jogador na atualidade. Acho que tem momentos em que é o melhor, mas ele tem 17 anos.
Temos calma, está tudo bem. Sim. Olha, por muito surpreendente que possa parecer, para mim é o melhor jogador do mundo neste momento. Eu não me lembro de ver alguém, quer dizer, lembro-me, e aí é que está a grande questão. O passe que ele faz para o gol do Ferran Torres, o 2-2, acho que é o 2-2. Só há um jogador capaz de fazer aquilo. E esse jogador era o Messi. Achei que era o Salah. Desculpa. Achei que era o Salah. Obviamente. Era o Van Dijk, o capitão do Liverpool. Teoricamente, digamos assim, o Salah há de ser melhor, etc. Mas se eu agora tiver que entregar a bola de ouro, se olhar para as épocas destes jogadores, e tendo em conta que o Salah nem está na Champions, e que não fez o Euro, né? Logo porque não é europeu, mas não teve esse papel nesta Espanha, na última grande competição de países, de seleções. Acho que o Lamela está, é um jogador fenomenal, é um fenómeno, e portanto diria que ao nível dele este ano, se eu tivesse que entregar a bola de ouro neste momento, seria o Rafinha. Está muito, mas não é um jogador que eu acho que seja, é um jogador de uma época, está de facto com grandes números, e obviamente não é só os números, está a jogar muito, claramente. Acho que o Vinícius, por exemplo, não está ao nível dele, ao nível que nos habitou, por exemplo, o ano passado. Há um jogador, só para terminar, há um jogador que para mim está a fazer uma grande época, que nunca é considerado nestes prémios, para já, mas que eu também acho que não é melhor, que é o Lautaro Martínez, que está a fazer uma grandíssima época, mas sim, acho que o miúdo neste momento, sinceramente, não consigo. Se eu tivesse que atribuir uma bola de ouro neste momento, era o gajo. Só há uma coisa que é lamentável no Yamal. O cabelo de ouro. Sim, mas tu Mas a pronto, certa é da altura idade. podes, Eu- não é? eu- Se desculpar. jogas aquilo que ele joga, Sim, mas não é Podes fazer aceitável. tudo. Não é aceitável que ele levou para a final da taça. Não. Eu vou mito, não consigo dizer qual é que é o melhor atualmente, mas vou mito porque, na minha opinião, ele entraria para mim já assim de cabeça no mínimo no top 5 e eu acho que top 3, na minha opinião, pelo que tenho visto, é de facto fantástico o que ele faz. Ele é um game changer, ele pega na bola e o jogo muda. E muda muitas vezes. e muda com muita facilidade. Exatamente, muda muitas vezes e com muita facilidade. Portanto, vou mito porque não consigo dizer que ele é o melhor, também não consigo dizer quem é que é o melhor atualmente, mas incluiria o Lamine Yamal no top 3, top 5. Um miúdo de 17 anos ter 14 golos, 21 assistências no Barcelona e com a influência que tem nos jogos em que são, é estratosférico. Ele, se não for este ano, não demorará muito a ser, e portanto o Lamine Yamal é um jogador fabuloso. Vou mito porque não consigo dizer ao dia de hoje que é. E o Barcelona está a lutar pelo triplete. Já agora. Estás a dizer que é mito, mas também não sabes dizer que é o melhor, portanto ele é o melhor. Para mim é facto. A única pessoa que me poderia pensar em termos daquilo que eu gosto de ver jogar e joga com o Lamine Yamal é o Pedri. Mas o Pedri depois, em termos de influência daquilo que é golos e assistências que nós gostamos, Que é grande gol que ele marcou. Exato, Oh. até uma altura má para estar a falar em relação a isto, porque o Pedri até marca Sim, tens razão, gols tens razão. bonitos, mas Olha, não, e Rita, tens toda a Vai estar razão. nesse top 5 também, o Pedri, pelo Esqueci-me, menos. sim, escapou-me, mas acho que seria top 5. E há outra coisa, ainda ontem estava a ouvir isso. Os números dele, para além de tudo o resto, de recuperações, eu acho que ele é o jogador com mais recuperações nas. Não quero dizer um disparate, mas nas 5 principais ligas, uma coisa assim do género. Pedri ou o Lamine? recorde. Não, o Pedri. Pedri. O Pedri. É uma coisa surreal para um jogador destes. E portanto, para mim, estaria entre eles os dois. Não consigo ver ninguém nesta altura a jogar ao nível deles os dois de diferentes formas. Bem, o guarda está contentíssimo em casa a ver isto. Contentíssimo. O Pedri e o Yamal. Epá. Sim. Pronto, também eu visto a mesma camisola que ele, portanto Pois. torna isto mais fácil. Mas realmente tive o privilégio de ver o Lamine Yamal 2 vezes a jogar ao vivo este ano e é de outro mundo. Tudo aquilo que ele faz. Acho que as pessoas só têm alguma reticência em dizer que ele é o melhor do mundo porque ele tem 17 anos. Porque se ele tivesse 25 ou 26 ninguém tinha problemas com isso. Se Impressionante. o Barça ganhar o triplete, se calhar entra mesmo a sério nas contas. E há outro jogador para mim fechava o top 5, para mim, que às vezes também não valorizamos porque parecem muitos números, mas é muito mais do que números, que é o Harry Kane.
Sim. Uhum. Impressionante não falarmos de nenhum jogador do Real Madrid quando tem Mbappé, quando tem Bellingham, e não se falou do Haaland também. Estamos a falar de jogadores que, apesar de tudo, são relativamente novos e que não entram claro, para estas mas eu estou a contas falar- deste ano. estou a falar desta época, ano, sim, sim. sim. Mas também tem muito peso as épocas das Claro, equipas. claro, Eu acho que isso é inegável. Teoricamente, o Mbappé para mim é o melhor jogador do mundo. E acho que vai ter que acertar ali no Real Madrid. Não sei se é como o número 9, e mesmo assim tem os golos que tem, mas este ano eu daria o prémio ao miúdo. E fechamos a chave de ouro. Digam-nos a vossa opinião. Quem é que nesta altura é o melhor jogador do mundo? A quem é que davam a bola de ouro e porquê? Comentem, porque nós gostamos muito de ver. O guarda, já sabemos a resposta dele, mas ele para a semana vai-nos contar tudo isso. E nós voltamos também para a semana com Champions, Semana Europeia, semana de decisões nos campeonatos e, portanto, muita tinta ainda por correr. Até lá, redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, por aí. Contactem-nos, subscrevam o canal. Não se esqueçam dessa parte que é muito importante. E até para a semana.